Freixo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bom, Nassif? Prazer. Tudo bom, firme? Tudo Então, firme. Freixo, a gente tem muito temor aqui em São Paulo que a eleição do Tarcísio possa fazer uma migração das milícias para cá. Você, como o maior especialista em milícias aí, o que você tem analisado dessa situação? Não, olha, eu acho que existe um quadro no Rio de Janeiro muito específico da segurança pública que vem de muitos anos, né? Isso não é uma eleição que define esse processo, na minha opinião. Eu acho que São Paulo tem problemas muito sérios na segurança pública. São Paulo convive com um crime organizado também, que é bem diferente do Rio de Janeiro, mas é um crime organizado, é uma facção muito forte, que tem uma hegemonia completa. Tem problemas também de corrupção e violência policial, mas é diferente no que diz respeito a domínios de territórios, que é uma característica muito grande do Rio de Janeiro, e o tipo de armamento também utilizado pelos grupos criminosos marca uma diferença muito grande entre os dois estados. Aqui parece que o Pois não. PCC ele combate a criminalidade pequena para não atrapalhar o negócio principal, que é a venda de droga, né? Ao contrário das milícias que vendem segurança e tudo, né? Mas, de alguma maneira, o PCC tem um livro extraordinário do Bruno Paz Manso, que fala um pouco dessa origem do PCC, mas o PCC também domina atividades econômicas, né? O PCC também tem atividade junto às vans, né, junto a transporte, junto a outras economias que são economias muito importantes nas áreas periféricas. Este é um ponto da economia dos dois grupos criminosos que se assemelham, né? A milícia tem um braço... A milícia cresceu muito no Rio de Janeiro. Nos últimos 16 anos foram 384% de crescimento de domínio territorial, segundo a última pesquisa da Universidade Federal Fluminense. Agora, a milícia ela é um resultado, Nassif, de um establishment político que mistura crime, política e polícia, que durante muitos anos no Rio de Janeiro foi muito forte, né? Durante muitos governos. Então, essa relação entre crime, polícia, política e território acabou gerando no Rio de Janeiro essa natureza das milícias, né? Não é à toa que é aqui. O Rio não é o único lugar que tem uma polícia violenta, não é o único lugar que tem violência, não é o único lugar que tem tráfico. Você tem isso no Brasil inteiro. Por que aqui você tem a natureza das milícias, que o grande salto de diferença é que, se você pegar todas as facções do crime, do tráfico de drogas, todas elas nascem no cárcere, inclusive o PCC. Todas as facções nascem no cárcere. A milícia não nasce no cárcere. A milícia nasce nas relações entre Estado, território, poder e corrupção. A milícia tem uma outra natureza, tem uma outra origem. E isso é muito interessante. Quando você tem essa origem diferente, você tem negócios diferentes e perspectivas diferentes. A milícia, desde o início, nasceu com perspectiva de poder. Então, desde o início, a milícia é o único grupo criminoso no Rio que transforma domínio territorial em domínio eleitoral. O tráfico nunca conseguiu fazer isso. Tá. E daí digamos, essas estatísticas que mostram uma atuação da polícia muito mais violenta contra o tráfico do que contra as milícias. Exatamente. São negócios. O crime organizado, ele não é marcado pela violência. Aliás, eu tenho uma opinião que quanto mais organizado é o crime, menos violento ele precisa ser. Sim. Né? O que é óbvio, né? Quanto mais organizado, isso significa para mim, quanto mais dentro do Estado, quanto mais capacidade de estar dentro do Estado, maior o seu nível de organização. O que define a organização de um crime é o quanto ele entra no Estado. Quanto mais fora do Estado, mais desorganizado ele é, mais violento ele tem que ser. Quanto mais dentro do Estado, mais organizado ele é, menos violento. Violento no que diz respeito à violência aparente, né? A violência do tiro, do enfrentamento, da visibilidade da violência. É claro que são muito violentos. Tá. Freixo, durante o tempo a gente começou, até com base, quando teve aquele massacre lá em Manaus, tentar entender a lógica econômica do tráfico. E o que deu para perceber é o seguinte: você tem várias especializações lá, você tem o plantio, você tem o cara que tem o transporte, você tem o cara que consegue produto químico, você tem o laboratório onde faz a mistura e você tem a venda final.
E o cara que conseguia juntar todas essas pontas, aí, terceirizando tudo, ele apresentava para o doleiro o projeto e o doleiro ia buscar investidores. Agora, parece que o pessoal, a diferença aí o que houve nos últimos anos é que quem controla a ponta vendedora passou a querer controlar toda a cadeia do tráfico, não é isso? Exatamente. Exatamente. Os conflitos acontecem nesse encadeamento das cadeias, né? Dessa cadeia produtiva, dessa cadeia de consumo. Inclusive, isso envolve também o armamento, né? O próprio controle do armamento. É muito interessante. Eu fiz a CPI das milícias na CIF em 2008, mas logo depois eu fiz uma outra CPI importante aqui no Rio, que foi a CPI do tráfico de armas e munições. E aí é muito importante a gente pensar nisso também, né? Que, aliás, é um episódio à parte da tragédia da era bolsonarista, né? O descontrole sobre armamento e munição é absoluto no Brasil hoje. Um dos grandes problemas que nós vamos herdar do bolsonarismo será o que a gente vai fazer com os CACs, os clubes de caçadores, colecionadores e atiradores, porque há uma expansão de quase 900%, há um descontrole absoluto das armas hoje em circulação no Brasil. Hoje o número de munição com a sociedade civil é maior do que com todas as polícias juntas. Tem mais munição na mão da sociedade civil do que em todas as polícias juntas. Então, polícias federais e estaduais. Então, você tem uma ruptura de um braço fundamental do Estado, que é o monopólio da força, né? Que coisa. O Estado tem no monopólio da força um dos seus braços estratégicos e fundamentais de qualquer democracia no mundo, né? E quando você quebra esse braço, por isso que eu falo que o governo Bolsonaro ele é uma ameaça para a democracia em si. Ele não é uma ameaça porque ele pode vir a dar um golpe. O seu funcionamento, os seus decretos, eles representam uma ruptura das bases da democracia. A independência dos poderes e, principalmente, o pilar básico do Estado, que é o monopólio da força. O Bolsonaro quebrou o monopólio da força do Estado. E como é que o Exército se sujeitou a isso aí, Freixo? Esse é um debate longo, Nassif. Se eu te perguntar qual é o partido do Bolsonaro, você pode até não lembrar direito, né? Você, como é, evidentemente, um dos melhores jornalistas que a gente tem hoje no Brasil, você vai lembrar que é o PL. Mas o Bolsonaro, você acha que ele tem a cara do PL? Você vê o Bolsonaro muitos anos do PL? Não, né? O Bolsonaro não tem uma cara partidária. O Bolsonaro já foi do PP, o Bolsonaro, né? Enfim, ele não tem uma imagem, já foi do PSL, ele não tem uma imagem partidária. Qual é, na verdade, essa eu acho que uma estratégia muito importante de comunicação do bolsonarismo, o partido do Bolsonaro na verdade, as Forças Armadas. Eu não estou dizendo que as Forças Armadas hoje representam um partido político e aceitam ser o partido político do Bolsonaro. Não estou dizendo isso. Mas, na mentalidade bolsonarista, o partido dele é o Exército, Marinha e Aeronáutica, são as Forças Armadas. Não à toa, ele se refere ao Exército como meu Exército. Já expressou-se assim algumas vezes. O meu Exército, o meu Exército. Quando ele diz... Você quer ver uma coisa? Quando a gente está na rua fazendo campanha, qual é o símbolo que os eleitores do Bolsonaro fazem? Não é o 22, é a arma, não é? Sim. É a arma. O símbolo é a arma. O debate é da ordem. O Bolsonaro tenta o tempo inteiro se identificar uma força política chamada Forças Armadas, que ele tenta construir no imaginário a ideia de que na verdade, o seu partido político. Isso é um perigo, né, para qualquer democracia no mundo. Tá. E o César, bola é sua. Freixo, obrigado, querido, por conversar com a gente. Eu quero falar, Nassif, sobre esse tema óbvio do possível terceiro turno que o bolsonarismo vai imprimir. Não tem muito como fugir disso. Eles já estão se organizando para contestar o resultado da eleição. Freixo é um democrata, participou da disputa pelo governo do Rio de Janeiro, perdeu, aceitou, concedeu a derrota, e isso faz absolutamente parte do jogo democrático para que, eventualmente, você siga na tua batalha por emancipação popular. Como é que você vê isso, cara? O que te parece enquanto democrata, enquanto uma figura que tem muita ressonância na população, junto à população brasileira?
O bolsonarismo vai seguir esse caminho e o que te parece ser adequado no sentido de responder ao que o bolsonarismo vai tentar? Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter o terceiro turno. Eu acho que, Sérgio, dia 30, nós vamos derrotar o Bolsonaro. O bolsonarismo, eu já falei isso em vários lugares, o bolsonarismo ele é anterior e posterior ao Bolsonaro. O Bolsonaro ele é um sintoma do bolsonarismo. Essa extrema-direita brasileira ganha a expressão bolsonarismo por conta da eleição de 18. Mas poderia ter um outro nome. E ela vai seguir depois de Bolsonaro. Eu não sei qual será o destino do Bolsonaro. Eu, honestamente, espero que ele responda pelos crimes que cometeu. Mas o bolsonarismo, ele é de um Brasil profundo. E não é um Brasil profundo nos territórios. Ele é de um Brasil profundo que estava localizado dentro das pessoas. E dentro das pessoas que, muitas vezes, Sérgio, Nassif, estavam próximas a gente. Isso. Pessoas que a gente desconfiava, que a gente sabia, mas a gente deu pouca importância para isso. Né? Então, o bolsonarismo representa um micropoder do dono do bar sobre o garçom, do marido sobre a mulher, do síndico sobre o porteiro, do branco sobre o negro, tem um micropoder de um país que se tornou república, mas nunca resolveu as suas bases escravocratas. Então, você tinha um Brasil profundo dentro de muita gente que essa extrema-direita que se organizou depois de 2013, o Lula ele é forjado nas ruas na luta pela democracia. O Bolsonaro é forjado nas redes na contestação da democracia pós-2013. São duas origens muito diferentes, mas fato que nós temos dois líderes populares hoje disputando, não uma eleição, mas disputando um projeto de país. Esse Brasil de hoje não está dividido como esteve dividido entre Dilma e Aécio, que era uma divisão eleitoral. Nós temos uma divisão civilizatória hoje. É uma concepção de país, de sociedade, de relacionamento, é uma concepção muito profunda de sociedade. Por isso, nós teremos o governo mais difícil da democracia. A democracia vai passar pela sua maior prova. Então, indiscutivelmente, nós vamos ter o terceiro turno. E é um terceiro turno, Sérgio, que eu acho que vai durar 4 anos. Então, o governo Lula vai precisar entregar bastante coisa. Vai precisar ser um governo com muita responsabilidade democrática. Será um governo muito difícil. A gente vai precisar desenvolver uma política de frente ampla, e eu tentei isso no Rio de Janeiro de todas as maneiras. Nós vamos precisar fazer uma política de frente ampla, não enquanto uma concepção eleitoral, mas enquanto uma organização partidária e a forma de você dialogar com o conjunto da sociedade. É isso. Nós vamos precisar de uma frente ampla, profunda, durante o governo Lula. Senão a gente vai ter muita dificuldade para governar. Eu vou chamar a Mariana para trazer as questões aqui dos nossos espectadores, Mariana. Olá, boa noite, Freixo. Boa noite, Valeu Mariana. por estar aqui com a gente, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Eu vou agradecer todo mundo que está aqui, vou colocar a primeira mensagem da minha tia Lourdes que eu tinha separado, estava escrito likes, likes, likes. Então, vamos lá. E ainda mandou assim um vamos que vamos, mas eu tô exausta. Quem não tá, né? Tenho aqui algumas perguntas para o Freixo, vou fazer, tá, pai, primeiro? O Caê manda, Marcelo Freixo, o Braga Neto sabe ou não quem é o mandante do assassinato da Marielle? Teremos algum campus universitário que levará o nome dela? Olha, eu acho que todas as homenagens para a Marielle são fundamentais. Primeiro que são justas, né, Mariana? E segundo que disputar memória não é qualquer coisa. Isso o mundo já nos ensinou. A disputa da memória não é uma disputa do passado. Aliás, os argentinos estão à frente da gente sobre isso anos-luz, né? A disputa da memória é uma disputa do futuro. Exatamente. E falo isso como professor de história. Nunca se disputa o passado. O que a gente faz ao disputar a memória é uma disputa do futuro. Se entendêssemos isso há um tempo atrás, não teríamos Bolsonaro como presidente da República. Mas vamos lidar com o que é atual. Eu não sei se o Braga Neto sabe. A pergunta vem em função, certamente, da intervenção militar que você tinha, só para esclarecer quem está assistindo a gente, por que da pergunta, né? Houve uma intervenção militar no Rio de Janeiro, em 2018. Braga Neto tinha uma responsabilidade muito direta nessa intervenção e a Marielle é assassinada durante essa intervenção. Só para explicar o contexto da pergunta, né? É por isso que a pergunta está sendo feita. Eu acompanhei muito de perto, todos os anos,
essa investigação no caso da Marielle. Eu acho que, lamentavelmente, a vitória do Cláudio Castro no Rio de Janeiro coloca uma dificuldade ainda maior desse caso ser resolvido. Os equívocos, e eu estou chamando de equívocos aqui, mas não foi bem equívoco, né? Do início da investigação foram muito graves, e as sucessivas trocas de delegados certamente não ajudaram na resolução do caso. Eu hoje tenho muita dificuldade de ver esse caso ser solucionado. Lamentavelmente, tenho que dizer isso aqui. E eu não me cabe, evidentemente, levantar, já conversei muito isso com o Nassif, não me cabe ficar levantando suspeitas que eu não posso apresentar provas, né? Não é o meu papel, mas, sem dúvida alguma, o governo do Rio de Janeiro tem uma responsabilidade muito grande na não resolução desse caso. O governo Witzel e Cláudio Castro. Ei, gente, todo mundo está prestando atenção, né? É hora de clicar no like, compartilhar também esse vídeo nas redes sociais. E vou agradecer aqui. Ui, tá alto meu microfone, né? Para Flávia Toledo, que mandou aqui um superchat para a gente. Muito obrigada. E também temos uma nova membro aqui no canal, a Sônia. Bem-vinda, gente nova. Muito obrigada. A Salete coloca aqui um comentário em cima do comentário, falando que pensa que o Conde viaja em alguns momentos, Rodora. Mas é por isso que é bacana o programa dele, do meu pai, toda quinta-feira. Aqui tem um comentário da Regina que coloca a verdade. Hitler... Gente, tá falhando totalmente meu microfone para vocês? Tá dando algum problema no microfone. Tem chiado, né? Não sei se é no meu. Deixa eu ver. Vê se estourou agora. Parou. Eu silenciei o seu, Freixo, já vou colocar de volta. A Regina Barros coloca a verdade. Hitler começou assim, igual ao Bozo, as pessoas os olhavam como inofensivo, chegava até a ser tido como um palavra capacitista. Não vou ver. Vocês leram também. Vamos lá. Opa! O Freixo está cruzeirando, deve ser por isso que o som dele começou a fazer um barulho. Marcelo coloca, boa noite, parabéns por mais um programa altamente enriquecedor. Como sempre, o Nassif e o César formam uma dupla mais que dinâmica, é mesmo, tá ficando ótimo esses programas com convidados, muito bom. Vou agradecer também o superchat do Humberto, que está aqui. O Luiz Araújo manda, no UOL, Moraes arquiva a denúncia sobre rádios e manda investigar a ação de Bolsonaro. O ministro diz que acusações de irregularidade foram tentativa de tumultuar eleições. Aliás, a coletiva que coletiva não. O Bolsonaro deu uma declaração agora em relação a essa posição do Alexandre de Moraes também, mas não foi coletiva, ele não aceitou perguntas nem nada. Tá, vamos lá. Eita, tem bastante pergunta aqui. O IPEC acertou os percentuais do Lula e do Haddad no primeiro turno, João da Silva colocou. Que o IPEC agora deu uma diferença pequena entre ambos. Tá, o James colocou aqui que no Pará não votou no Helder Barbalho, mas ele está fazendo um trabalho de viajar todo o estado, fazendo campanha para o Lula, que é de tirar o chapéu. Virou um cabo eleitoral mesmo. Mas quem não virou, gente, a essa altura do campeonato? E te avisaram do pronunciamento também. E aqui eu acho que alguém está falando de uma reunião. Vi no G-News, ou será que é isso? Que haverá uma reunião ministerial urgente no Alvorada. O que estão tramando, Nassif? Ele convocou a reunião, deve ser em função desse fake news que eles criaram em cima das rádios. Bom, Freixo, queria te agradecer muito aí. Para nós sempre é um prazer quando você vem aqui com informações muito ricas aí sobre um dos temas centrais da democracia brasileira, que é essa questão do crime organizado, que você enfrentou com uma coragem que poucas pessoas tiveram aí. Obrigado, Nassif. Eu que agradeço bastante. Obrigado, Sérgio, Mariana. É um prazer estar com vocês. Vamos conversar bastante até o dia 30. A gente não pode sair da rua. Essa é a eleição mais importante das nossas vidas, né? É um plebiscito sobre a Constituição de 88, se ela vai continuar valendo ou não. É isso que está em jogo. Só tem uma candidatura que pode unir esse país de novo. E a democracia, Nassif, ela é o conflito. A democracia é sempre inacabada. A democracia é sempre a possibilidade da queixa, mas tudo dentro da lei. Por isso, a candidatura de Bolsonaro não representa uma possibilidade da democracia, representa uma ameaça à democracia. Então, só tem uma candidatura no campo democrático, com qualquer problema que você possa enxergar nela.
mas está dentro do campo democrático, que é a candidatura do Lula. Por isso a gente precisa vencer para colocar esse país no marco civilizatório e garantir aí durante 4 anos muito trabalho. Não vai ser fácil, não. Mas vamos ganhar essa eleição. Grande abraço. Abraço grande.